Graça e paz, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que nos assistem, nos acompanham no YouTube, nessas breves meditações que periodicamente fazemos. Hoje o nosso tema sugerido é Bom Pastor. E o texto muitíssimo importante de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 11 ao verso 16. Essa do bom pastor e de ovelha, pastor e ovelha são nomes que estão interligados, que a ovelha lembra pastor e pastor lembra ovelha, é uma das figuras ou comparações que Deus faz dele como sendo pastor das ovelhas, seu povo como sendo suas ovelhas. É uma figura extraordinária que a Bíblia faz no Antigo Testamento, principalmente no caso em Ezequiel 34, como também em João capítulo 10, o próprio Jesus Cristo dizendo, eu sou o bom pastor. A figura da ovelha é, portanto, uma figura muito singela. E por que será? Bom, poderíamos pensar, as ovelhas são dóceis, as ovelhas são mansas, são gregárias, ou seja, elas vivem juntas, elas são unidas, em geral são limpas, discretas, não são barulhentas e principalmente são dependentes, carentes e indefesas. Essas três qualidades parecem ser negativas, não é? Porque realmente elas são muito indefesas. Elas são presas fáceis dos predadores, principalmente do lobo, não é? Mas esta é uma comparação que Deus faz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para simbolizar ele, o cuidado dele como o pastor e a dependência e as necessidades que possui as suas ovelhas. Nesse sentido, elas não são espertas, elas são, ao contrário, são facilmente ludibriadas ou enganadas ou atraídas ou vítimas dos predadores. Bom, não é à toa que Erasmo de Roterdã, filósofo, pensador do século XVI, entre as obras que ele escreveu Elogio à Loucura, onde ele, entre outras coisas, faz a comparação exatamente por que Jesus disse que ele é o pastor e por que ele chamou os seus discípulos, a sua igreja, o seu povo, de ovelhas. Não teria ele outros animais para comparar ao seu povo? Um animal mais esperto, um animal mais vivaz, um animal diferente? Por quê? É para mostrar que realmente nós somos ovelha do Senhor e somos dependentes do Senhor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, João capítulo 10, versículo 11, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então isso é para mostrar o cuidado de Deus para com o seu povo, a forma como Deus cerca, como Deus busca, como Deus vai atrás realmente das ovelhas. No texto de Ezequiel capítulo 10, a gente encontra essa bonita passagem que está no versículo 15 e 16. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. E o versículo 17, ou melhor, o versículo 15 diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Bom, essa expressão profética lá do Antigo Testamento, que faz essa extraordinária comparação,
de Deus como sendo o pastor deve inspirar, evidentemente, todos os pastores a terem cuidado de suas ovelhas, a protegê-las, a guiá-las, a levá-las para um bom pasto, a protegê-las também dos predadores, dos inimigos, das más influências. São muitas coisas que cercam o pastor. E a propósito, hoje, dia 17 de dezembro, é o dia do pastor presbiteriano, não é? Por que foi escolhido esse dia 17? Porque foi no dia 17 de dezembro de 1600, ou melhor, de 1965, que foi ordenado o primeiro pastor no Brasil. Ou seja, o primeiro brasileiro que se tornou pastor, o ex-padre José Manuel da Conceição. É assim, então, em comemoração a esse pastor, a esse primeiro brasileiro que se tornou pastor, que o dia 17 de dezembro, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, ficou consagrada como o Dia do Pastor. Outras igrejas e denominações podem ter outro dia, mas esse é muito especial, porque foi o primeiro brasileiro a se tornar pastor, um ex-padre, José Manuel da Conceição. Isso pelo presbitério do Rio de Janeiro. Esse incidente aconteceu na cidade de São Paulo, no dia 17 de dezembro. Muito bem. Então, a gente vê aí como Deus, no caso de Ezequiel 34, diz que vai ajuntar, agregar, buscar e ligar as suas ovelhas. E este realmente é o trabalho de Deus. É o trabalho que o Espírito Santo faz sobre o povo de Deus, de buscá-los. Então não é o povo de Deus que busca Deus, é Deus que busca as suas ovelhas para agregá-las, para juntá-las, para curá-las, para salvá-las também. Isto realmente é maravilhoso em toda a palavra de Deus. Por isso, quando Jesus fala de que ele é o pastor, ele diz: ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. E aquele que vem a mim, eu o receberei. E ninguém arrebatará da minha mão. Porque foi ele que buscou, foi ele que fez realmente esta obra. De modo que a ovelha é isso aí. É um animal tão dependente, às vezes, como disse Erasmo de Roterdã, do século XVI, quando escreveu Elogio à Loucura, disse: por que Deus disse que o seu rebanho é ovelha? É um elogio. É claro que Erasmo está escrevendo de um modo meio sarcástico, ou melhor, uma sátira, melhor expressando, faz uma sátira. Por que Deus, já que a ovelha não é tão esperta, às vezes a gente pensa que fulano é que é burro, mas se pensar e comparar, mais burro é a ovelha, que empaca também, que é tão facilmente devorada pelos predadores. Por isso que a ovelha precisa de cuidado, e Deus está mostrando na sua palavra o quanto ele cuida, busca, protege, o quanto ele salva as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz, de modo nenhum ouvirá a voz do estranho, porque ela conhece a voz do pastor e elas me seguem. É maravilhoso, então, esta comparação. Então, o tema de hoje, de um modo sucinto, é sobre o bom pastor, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós nos contentemos com a bênção de sermos ovelhas, tal qual elas, sejamos também carentes, porque somos carentes de Deus, somos carentes da glória de Deus, porque somos todos pecadores, como diz Romanos 3, 23, sejamos também, de um certo modo, indefesos, mas dependentes, discretos, principalmente dependentes, carentes e dependentes do cuidado de Deus. Tenhamos esse reconhecimento para dar toda a glória devida a Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Pastor Silas Rebouças Nobre nos acompanha com o YouTube. Nós estamos sempre aí com a graça de Deus. Que Deus a todos nós abençoe. Amém.